Oremos. Bondoso Deus e Pai que estás nos céus, aqui estamos em Tua presença, te damos graças por este dia de vida e também agradecemos por estes momentos que agora iremos estudar a Tua Palavra. Pedimos mais uma vez que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos ajudando a entender a Tua Palavra e também colocá-la em prática em nossa vida. Queres abençoar todos os que estudam conosco, todos os que têm as suas necessidades, seus problemas, especialmente aqueles que nos escrevem, pedindo que oremos em seu favor, em favor de familiares. Tu conheces cada um e sabes exatamente o que estão necessitando. Faça, pois, a tua vontade e não a nossa. Pedimos que abençoes o Sandro Willi, Luzia, a Ana, que é a mãe do Sandro, também o Sandoval, pai do Sandro Willi. Abençoes Luiz Santo, Regina Neves, Valdete Santos, e ela pede especialmente que oremos pelo esposo, por libertação. Abençoes Marta Batista Ataulo, Ricardo, Nilda, Marinha e todos os demais que nos escrevem, que recebam as bênçãos, Pai, que sejam vitoriosos em Cristo Jesus, em nome de quem oramos. Amém. Iremos continuar o nosso estudo da semana, falando sobre a reconciliação e esperança providos através de Jesus. Falamos aqui ontem a respeito do mistério de Deus que foi revelado. Esse mistério estava escondido desde os tempos eternos, que seria a vinda de Jesus para morrer em lugar do ser humano, caso esse viesse a pecar, o que de fato aconteceu. Jesus então veio e viveu uma vida como todos nós vivemos, e ele, sem pecado, pôde se entregar para morrer por nós. E sempre lembrando que a morte que Jesus morreu é a morte eterna, não é essa morte que acontece todos os dias, essa morte que nós vemos familiares partindo, amigos, mas é a morte eterna, é a segunda morte, é a morte que vai ser no lago do fogo e enxofre, para aqueles que rejeitaram o amor de Deus e também para Satanás e os seus anjos. Foi essa morte que Jesus veio pagar. E Paulo, ele sempre pregava sobre o poder do Evangelho, que era a crucifixão de Jesus. Em Colossenses capítulo 1, versos 28 e 29, o apóstolo Paulo escreveu: Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda sabedoria, para apresentá-los maduros em Cristo. Por isso trabalho e luto com tanto esforço na dependência de seu poder que atua em mim. Paulo, ele proclamando a Jesus, advertindo a todos a quem ele falava, ensinando com sabedoria para apresentá-los aptos para se encontrar com Cristo. E a pregação de Paulo, ela estava centralizada na cruz de Cristo. Por quê? Porque a cruz de Cristo era vergonha para os judeus e escândalo para os gentios. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, e no verso 23, Paulo escreveu: Assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice. Então é este Jesus que Paulo pregava, crucificado, morto, mas que ressuscitou ao terceiro dia. E para os judeus, a cruz era escândalo. E os judeus não aceitaram a Jesus exatamente por ele ter sido pregado na cruz. Porque em Deuteronômio está escrito que maldito seria todo aquele que fosse pendurado no madeiro. E Jesus foi por causa dos nossos pecados. Agora, quando lemos também em 1 Coríntios capítulo 2 e no verso 2, Paulo ele vem dizendo: Pois decidi que enquanto estivesse com vocês me esqueceria de tudo exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Então Paulo se esqueceu de todas as coisas que ele viveu no passado. Ele diz aqui: me esqueceria de tudo exceto de Jesus Cristo. Essa era a vida do apóstolo Paulo. Viver por amor a Jesus, mesmo Jesus tendo sido crucificado, mas cumprindo a profecia que o próprio Jesus disse, que quando ele fosse pendurado no madeiro, atrairia todos a ele. E o próprio Jesus disse que assim como Moisés havia colocado aquela serpente numa haste, no madeiro, assim também Jesus seria colocado para poder pagar o preço dos pecados.
Aquela serpente, ela não tinha poder para salvar ninguém da morte quando eram picados por serpentes venenosas que estava no meio do arraial. Mas quando eles olhavam para aquela serpente de bronze que Moisés colocou ali, eles estavam expressando fé em Jesus que haveria de vir. E então Jesus os livrava do poder da morte, dos venenos daquelas serpentes que picavam os hebreus que estavam ali naquele arraial. Em Efésios, no capítulo 5 e no verso 27, Efésios capítulo 5, verso 27, aqui vem nos dizendo o apóstolo Paulo: assim o fez para apresentá-lo a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Assim o fez o quê? Morrer na cruz, como nós lemos para vocês agora em 1 Coríntios 2, verso 2, que Paulo esquecia de tudo, menos de Jesus Cristo, a quem havia sido crucificado. Então, Jesus, ele assim o fez, morreu na cruz, para apresentar-se a si mesmo como igreja gloriosa, santa, sem ruga ou qualquer outro defeito. Nós lemos ainda aqui na palavra de Deus, em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e no verso 15, portanto, irmãos, tendo em mente todas essas coisas, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes transmitimos, seja pessoalmente, seja por carta. Então, tendo em mente que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, deveremos permanecer firmes e nos apegar aos ensinamentos que foram transmitidos a nós, sejam pessoalmente ou também sejam através de cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Também em Tito, no capítulo 1, Tito capítulo 1 e o verso 9, nós lemos: deve estar plenamente convicto da mensagem fiel que lhe foi ensinada, de modo que possa encorajar outros com o verdadeiro ensino e mostrar aos que se opõem onde estão errados. Paulo aqui, escrevendo a Tito, ele fala que deveremos estar plenamente convictos desta mensagem que é fiel, uma mensagem para nos encorajar, para que nós possamos ver aonde é que nós, porventura, estamos errando e andar no caminho certo, o caminho da verdade. E quando nós assim fazemos, irmãos, nós estamos crescendo no caminho que é Jesus Cristo. E quando nós nos tornamos cristãos, nós temos que ser cristãos maduros na nossa fé. Não cristãos vacilantes, não cristãos que são levados por ventos de doutrina de uma parte para outra, como a onda do mar, mas que a nossa fé esteja sólida e fundamentada em Jesus. Quando nós aceitamos os ensinos da palavra de Deus, nós deveremos levar a sério, porque a palavra de Deus ela nos adverte que nós deveremos conhecer a verdade e vivê-la na prática em nossa vida. Aqui nós ainda encontramos em Colossenses capítulo 1, 28, que nós lemos logo no início, Paulo ele usa aqui a palavra advertindo. Colossenses 1, 28. Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para apresentá-los maduros em Cristo. Por quê? O apóstolo, melhor dizendo, o sábio Salomão, ele escreveu que há caminho que ao homem, ao ser humano, parece caminho direito, mas o fim desse caminho é o caminho de morte, está em Provérbios 14, verso 12. Então, por isso que Paulo escreveu, ele dizendo que estava advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria. E é isso que nós precisamos fazer, irmãos. Não é apenas ler um versículo da Bíblia e achar que nós já entendemos o que a palavra de Deus queria nos dizer, mas é nós, quando lermos um versículo e temos alguma dúvida sobre o que aquilo quer nos dizer, nós deveremos ler também os versículos anteriores, os versículos seguintes, que é o contexto, e também procurar outros versos da Bíblia que vão reforçar aquela mensagem que nós estamos lendo, estudando, para que nós
possamos estar maduros no nosso conhecimento, maduros na fé. Sabemos que muitas pessoas ensinam falsas doutrinas, ensinam heresias, mas a palavra de Deus, irmãos, ela é única, ela é eterna, ela não deixa dúvidas. E nós, quando lemos aqui em Isaías, no capítulo 8 e no verso 20, o profeta Isaías, ele escreveu, Isaías 8, verso 20, consultem a lei e os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem sua palavra jamais verão a luz. Então a palavra de Deus é clara em dizer que nós deveremos estar atentos ao que diz a palavra de Deus. Aqui ele fala lei, são os primeiros 5 livros da Bíblia para os judeus que tinham somente esses livros naquela ocasião. Então, consultar a lei e também os ensinamentos de Deus, porque aquelas pessoas que pregam o contrário do que está escrito na Bíblia, jamais eles verão a luz, jamais estarão na presença de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado com o que nós ouvimos, com aquilo que nós postamos nas redes sociais. Se não estiver de acordo com a palavra de Deus, mesmo que sejam palavras bonitas, nós não deveremos levar à frente. Vamos procurar conhecer a verdade, conhecer o que está escrito, consultar a lei, como diz aqui Isaías capítulo 8, verso 20. A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a alva. Que Deus nos ajude a buscarmos sempre compreender a verdade da palavra de Deus, assim como ela é, assim como Deus quer que nós entendamos e que vivamos na prática em nossa vida, no nosso dia a dia, que sejamos luzes onde quer que nós estivermos, que nós não usemos desculpas para dizermos que isto não é mais necessário hoje, isso foi para os antepassados, ou foi somente para uma classe de pessoas ou para um povo. Não. A Bíblia ela é para todos aqueles que creem. Como diz aqui, é o poder de Deus. A Bíblia é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. E este Evangelho, a salvação através de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, este Evangelho nós deveremos transmitir e viver na prática em nossa vida para que outros também possam chegar ao conhecimento da verdade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Amanhã nós retornaremos para concluirmos o estudo desta semana e desejamos a todos que o Espírito Santo continue trabalhando conosco, nos ajudando a entendermos e nos mantermos firmes na fé. Que Deus nos abençoe.